Olá, estudantes! Retomando aí os nossos estudos sobre cinemática escalar, a gente vai falar um pouco sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Quais são as características deste movimento? Bom, o próprio nome já diz, se ele é retilíneo, é para móveis que se movimentam em linha reta. E por que uniformemente variado? Porque a velocidade dele é variável, a velocidade do móvel é variável. Porque nesses móveis, há a presença de uma aceleração não nula, uma aceleração diferente de zero. Assim, uma força resultante também diferente de zero. Como a aceleração é diferente de zero, ela é uma aceleração não nula, eu vou ter uma velocidade variável. Essa velocidade pode estar diminuindo em movimento retardado ou aumentando em movimento acelerado. Como a minha velocidade agora é variável, eu tenho duas equações, duas funções de movimento. Lá no movimento uniforme, eu tinha uma função só. Velocidade constante, eu só tinha a função horária de movimento. Aqui não, agora eu vou ter duas funções. Primeiro, a função horária de velocidade, V igual a V0 mais AT, onde V é a velocidade final do móvel e V0 é a velocidade inicial. Então agora eu tenho que estar atento, porque este móvel tem uma velocidade no começo da análise diferente da velocidade do fim. Essa velocidade inicial pode ser zero? Sim, assim como a velocidade final também pode ser zero. A velocidade inicial vai ser zero quando no enunciado você vê lá, um móvel partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial dele é zero. Ou a velocidade final dele também pode ser zero. Quanto? Um móvel que se desloca até parar, ou quando ele para. Se ele para, a velocidade final também é zero. Então, voltando para a função, velocidade, V, velocidade final, V0, velocidade inicial, A, o valor da aceleração e T, o tempo. Essa é a nossa função horária de velocidade. Também aparece a função horária de posição para o MR e o V. Nesse momento, então, você percebe que eu tenho que posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo. Se você observar, a primeira parte da equação, até aqui, parece a função horária de movimento retilíneo uniforme. Mas aí eu somo a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Ou seja, agora eu deixo de ser uma função horária para MRU e passa a ser uma função horária para MRUV, função horária de posição. Repare, a função horária de posição, também conhecida por aí como sorvetão, é uma função quadrática, ou seja, o gráfico que representa essa função é uma parábola. Já a minha função horária de velocidade é uma função afim. O gráfico que representa essa função é uma reta crescente ou decrescente, tá bom? Vamos dar uma olhadinha um pouco nos gráficos dessas funções. Então vamos lá dar uma olhada nos gráficos de MR e UV. Bom, primeira coisa para a gente não se perder, vamos traçar aqui, ó. Depois a gente vai ver isso lá no simulador. Uma trajetória. Nossa, não está muito retilínea não, mas tudo bem. Mas uma trajetória que eu vou indicar um sinal positivo. Né, uma referência para mim. Ou seja, se o meu móvel estiver se deslocando, deixa eu até refazer aqui a minha trajetória. Tá aí, ó, minha trajetória bonitinha. Se o meu móvel está se deslocando, lógico, né, antes de mais nada, toda trajetória tem uma origem, tá bom? Então, já vamos esclarecer o seguinte, se o meu móvel está se deslocando no sentido positivo, ele é um movimento, ele vai ter um movimento progressivo. Se o meu móvel está se deslocando no sentido contrário, no sentido contrário ao positivo, eu vou ter um movimento retrógrado, tá? Isso é importante, esse referencial vai ser importante na hora de a gente estar vendo lá no simulador. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso gráfico. Primeiro, o gráfico de posição contra o tempo, tá?
é uma parábola. Por quê? Porque ela é a representação da função horária de posição S igual a S0 mais V0t mais A t quadrado dividido por 2 sorvetão. Beleza? Então vamos lá. Ó, vamos dividir a parábola aqui, está dividida em dois trechos. Primeiro trecho, antes do tempo T1. Aqui o meu gráfico de velocidade também está dividido em dois. Antes do tempo T1, depois do tempo T1. Desculpe. Então, depois do tempo T1, eu vou chamar de trecho 2. E no tempo T1? No tempo T1 é o instante em que o móvel muda de sentido, ou seja, é um instante em que a velocidade é zero. E vocês vão ver no simulador que não tem como mudar de sentido no movimento retilíneo se eu não parar. Então, no instante T1, a minha velocidade, ó, marcando aqui de vermelho, ela é zero. Ou seja, o vértice da parábola, e é a única informação sobre velocidade que talvez eu consiga tirar de cara de um gráfico de posição contra o tempo, é no vértice da parábola. Eu sei sempre que no vértice da parábola a minha velocidade vai ser zero, porque é o instante em que o móvel muda de sentido. No primeiro trecho, ó, veja que a minha posição inicial, que eu desconheço numericamente, ela é maior que qualquer outra posição antes do tempo T1. Passa pela origem, ó. Passou pela origem e chega até o tempo T1. Então eu posso dizer que no trecho 1, meu movimento não é progressivo. Eu estou voltando, né, na trajetória. Estou voltando na trajetória, ó. Meu movimento não é progressivo, meu movimento é retrógrado. Retrógrado. E se ele é retrógrado, minha velocidade é negativa. Ela vai do negativo para o zero. Nesse caso, a velocidade é negativa, ó. Inicial é negativa e é negativa até atingir o zero. Só que a minha aceleração é positiva. Professor, como você sabe que a aceleração é positiva? Porque a concavidade do gráfico de posição contra o tempo está para cima, né? Sorrisinho, ó. Você sorri para coisas positivas. Concavidade para cima, a aceleração positiva. Então eu tenho um movimento retrógrado, porém ele é retardado. Retardado. Velocidade negativa, aceleração positiva. No segundo trecho do meu gráfico, ó, há uma variação de posição sempre no sentido a favor da trajetória, né? Eu estou saindo de uma posição negativa, passei pela origem de novo, ó, e vou seguindo. Ou seja, no trecho 2, meu movimento é progressivo. Progressivo. Minha velocidade passa a ser positiva. Ó, se eu pegar qualquer valor de velocidade depois do tempo 1, depois do T1, eu vou ter uma velocidade positiva. Velocidade positiva, aceleração positiva, eu tenho um movimento que vai ser progressivo e também vai ser acelerado. Porque minha velocidade é positiva e minha aceleração é positiva. Vamos dar uma olhadinha no nosso simulador. Então vamos lá. Repara aí no meu simulador e vamos relembrar um pouco. Agora há pouco eu descrevi que uma trajetória positiva ia ser da esquerda para a direita. Só que o meu móvel aqui está se deslocando da direita para a esquerda, ou seja, ele já está em movimento retrógrado. É, professor, mas por enquanto a velocidade não está variando. Está em movimento uniforme. Mas vamos fazer ela variar. Bom, lembra, aceleração positiva era o gráfico de posição contra o tempo tinha uma concavidade para cima, aceleração positiva. Ou seja, se o meu móvel está se deslocando da direita para a esquerda, e ele está em movimento retrógrado, a minha aceleração vai ser da esquerda para a direita, na mesma direção e no mesmo sentido da força aplicada. Ó, apliquei uma força. Veja que a velocidade vai diminuindo. Se a velocidade vai diminuindo,
meu movimento continua retrógrado e retardado. Ela vai diminuindo até o momento em que ela fica como? Zero. Veja, continuo tendo a força para o mesmo sentido, no caso, sentido positivo. E agora meu móvel parou. Veja o que acontece. A velocidade também volta a aumentar, só que agora volta a aumentar no sentido positivo da trajetória que eu tinha traçado anteriormente. Se ela começa a aumentar nesse sentido da trajetória positivo, né? Eu tenho um movimento, nesse caso, progressivo e acelerado, beleza? É isso aí. Continuando os estudos, ainda sobre gráficos, né, de funções de movimento retilíneo uniformemente variado, agora eu vou ter uma situação em que a minha aceleração, ó, é negativa. Por que é negativa? Porque a concavidade da parábola, ó, é para baixo. Concavidade para baixo. Boquinha triste, ó. Boquinha triste. Boquinha triste. É triste. Você fica triste porque aconteceram coisas negativas na sua vida. Se a aceleração é negativa, a concavidade da parábola é para baixo. Ou seja, num exemplo de trajetória retilínea aí, positivo, o meu móvel está se deslocando e a aceleração dele é no sentido oposto da trajetória. Nós acabamos de ver no simulador. Lá eu coloquei a minha força da esquerda, para a direita. Agora você vai ver que a força vai estar da direita para a esquerda. Então o que eu tenho? Uma parábola com concavidade para baixo. Também vou separar em dois trechos. Trecho 1, antes do tempo T1, tudo antes do tempo T1. E depois do tempo T2, ou depois do tempo T1, o trecho 2. Vamos ver o que está acontecendo no trecho 1. No gráfico de posição contra o tempo, veja, eu estou me afastando da posição inicial no sentido positivo da trajetória, até o tempo T1, em que a minha velocidade é zero. Ou seja, eu parti de uma velocidade positiva e ela foi até o zero. Então, nesse caso aqui, meu movimento é progressivo, mas ele é retardado. E por que ele é retardado? Minha velocidade é positiva e minha aceleração é negativa. Tá bom? Aqui, ó, o vértice da parábola, nunca se esqueça, o vértice da parábola no gráfico de posição contra o tempo vai representar sempre a velocidade igual a zero, o instante T1. Depois do instante T1, veja, eu estou voltando na minha trajetória, minha velocidade ficou negativa para qualquer valor de tempo aqui, ó. Velocidade negativa. Então, no trecho 2, eu tenho movimento retrógrado, porque eu estou voltando, né? Retrógrado. Porém, ele é acelerado. 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 Por quê? Minha velocidade vai ser negativa e minha aceleração também vai ser negativa. Vamos dar uma olhada no simulador como fica essa situação. Então vamos lá, vamos tentar reproduzir aqui no simulador o que a gente acabou de ver. Então lembra, o gráfico tinha de posição contra o tempo, tinha concavidade para baixo, né? Então no primeiro trecho eu tinha movimento progressivo e retardado. Professor, mas aí a velocidade não está modificando. Tá, mas vamos fazer agora o movimento progressivo retardado. Lembra, para ser retardado, eu escolhi lá atrás o sentido positivo da minha trajetória, da esquerda para a direita. Então, eu vou ter que colocar uma aceleração da direita para a esquerda. Opa, progressivo retardado. Veja, continua se deslocando no sentido positivo, mas a velocidade está cada vez mais o quê? Diminuindo. Diminuindo, e ela vai diminuir até quanto? Ela vai diminuir até chegar no zero. Chegou no zero, ela vai voltar a aumentar, né?
Porque aí eu deixo de ter movimento progressivo e retardado e passo a ter movimento retrógrado, né? Tá voltando na trajetória e acelerado. Se eu deixar aí, vai acelerar até 40 metros por segundo no nosso simulador, tá bom? Então, deu para ver aí, reproduzindo no simulador, o que a gente viu na parte matemática, na parte gráfica, dos gráficos, né? E lembre-se, se você gostou dessa videoaula, compartilhe com os colegas, né, da sua escola ou de outra escola. E não deixe de colocar o seu like para ajudar a gente a sempre desenvolver mais outras videoaulas. Não esqueça também de colocar um comentário, tá? Se você gostou, por que você gostou? Se você não gostou, por que você não gostou? Sempre de forma educada, beleza? Para a gente poder progredir o canal e ajudar vocês cada vez mais nos seus estudos. Beijos e até logo!